Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 838, que tem uma estimativa de prêmio de R$280 mil. O concurso passado, 837, consegui fazer 10 pontos. Agora, 838, vamos que vamos, rumo aos 14. Essa semana eu vou fazer um jogo com 4 duplos, no valor de R$16. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1, Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras lidera o Grupo B no Campeonato Paulista com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Corinthians, o Coringão, vem em segundo do Grupo C com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. É um jogo complicado, é um jogo difícil, por se tratar de clássico, mas o fato de jogar na arena do Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras leva essa. Palmeiras, coluna 1, no jogo 1. Jogo 2, Campeonato Pernambucano, América e Sport. O América está muito mal das pernas, está em 8º com apenas 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Sport, o Leão vem em primeiro com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. O Sport estreou muito mal, perdendo para o Flamengo, agora se recuperou no campeonato. Eu acredito que aqui vence mais uma. Sport coluna 2 no jogo 2. Jogo 3, Campeonato Paranaense, Paraná Clube e Atlético Paranaense, o Furacão. O Paraná vem em terceiro no Grupo B com apenas 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Furacão, o Atlético, vem em quarto do Grupo A, do Grupo A com apenas 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. No meio de semana tem rodada de todos os estaduais aí, tem que ficar ligado nos jogos aí. Principalmente nesse jogo aqui, na quarta-feira, tem Atletiba. O Atletiba é complicadíssimo, é jogo duro. Mas aqui, nesse jogo 3, Paraná e Atlético, eu acho que vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, pelo fato de jogar lá no Dorival Brito. Então, o meu palpite aqui é empate seco. Ainda mais que o Atlético Paranaense deve estar jogando aí com um time misto. Então eu acredito que o empate aqui é um bom palpite. Então empate seco no jogo 3. Jogo 4, Vasco da Gama e Fluminense. Esse jogo será disputado no Mané Garrincha, lá em Brasília. O Vasco lidera o Grupo A com 9 pontos, 3 vitórias seguidas. O Vasco está muito bem nesse campeonato carioca aí. Já o Fluminense vem em segundo do Grupo A com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. É um jogo complicado, mas eu acredito que o Vasco vence mais uma. Vasco coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Campeonato Catarinense, Avaí e Criciúma. O Avaí ocupa a 3ª colocação no campeonato com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Já o Criciúma vem em quarto com 6 pontos, 2 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Jogando ressacada, eu acredito que o Avaí leva essa. Coluna 1 no jogo 5, Avaí seco. Jogo 6, Joinville e Figueirense, clássico catarinense. O Joinville começou muito mal o campeonato. Está em 8º com apenas 3 pontos, nenhuma vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Figueira começou muito bem o campeonato catarinense. Está em primeiro com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Mas o Jack, quando joga diante do Figueirense, nos últimos confrontos aí, está levando vantagem quando joga seus domínios. Foram 3 empates e 2 vitórias do Jack. Então aqui o Jack é um time muito perigoso quando joga seus domínios. Mas é um jogo equilibrado por se tratar de clássico, apesar que o Figueirense está muito bem, mas eu acredito que vai ter um equilíbrio aí. Então meu palpite é empate seco no jogo 6. Jogo 7, Goiás e Atlético Goianense, o Dragão. O Goiás começou muito bem o campeonato goiano, ocupa a 1ª colocação do Grupo A com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O Goiás vem com tudo aí. Já o Atlético o Dragão também começou bem o campeonato goiano. Ocupa a 1ª colocação do Grupo B com 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota.
O Atlético, o Dragão, está a 8 partidas sem perder. 8 jogos que não sabe que é derrota. Então aqui é um jogo complicadíssimo. Então eu vou ficar no empate. Coluna do meio no jogo 7. Jogo 8. Vila Nova e Cruzeiro. Campeonato Mineiro. O Vila Nova está muito mal das pernas. Está em 12º lugar e último, com apenas 1 ponto. Nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Já o Cruzeiro, a Raposa, vem muito bem no campeonato. Ocupa a 2ª colocação com 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Nos últimos confrontos entre Vila Nova e Cruzeiro foram disputadas 11 partidas. O Cruzeiro venceu as 11. Então, o Vila Nova é freguês de carteirinha do Cruzeirão. Mas você sabe que jogo é 11 contra 11. Tudo pode acontecer. Se acontecer uma zebra aqui, com certeza vai dar poucos ganhadores aí. Mas eu acredito que o Cruzeiro leva essa. Vamos apostar no Cruzeiro. Cruzeiro coluna 2 no jogo 8. Deve ser o maior favorito aí do concurso. Jogo 9. Campeonato Gaúcho. Caxias e Grêmio. Esse jogo será realizado no Estádio Centenário, lá em Caxias. O Caxias vem muito bem no campeonato. Está em 2º lugar com 7 pontos. 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Grêmio vem em primeiro com 7 pontos. A diferença entre Grêmio aqui e Caxias é o saldo de gols. O Grêmio está com 7 pontos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Aqui é uma boa pergunta. Será que o Grêmio vem com time reserva, time misto, time titular? Ninguém sabe. Então, é um jogo complicado. Mesmo assim, jogando com o time titular, jogando lá em Caxias, vai ser osso pro Grêmio. Então, eu vou fechar um duplo aqui nesse jogo 9. Coluna 2, Grêmio e empate coluna do meio. Duplo fechado no jogo 9. Jogo 10. Coritiba e Londrina. Campeonato Paranaense. O Coritiba ocupa a 1ª colocação no grupo B com 5 pontos. 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Londrina ocupa a 3ª colocação do grupo A com 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Esse jogo é um jogo complicado, ainda mais que é no sábado. É complicadíssimo, aqui seria bom um triplo. Mas como eu não tenho triplo para jogar, eu vou jogar um duplo fechado no Coritiba. Coluna 1, Coritiba e empate coluna do meio. Jogo 11. São Paulo e São Bento. Campeonato Paulista. Esse jogo será realizado no estádio do Pacaembu. O São Paulo ocupa a 1ª colocação do grupo do grupo D com 6 pontos. 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Tricolor que levou chumbo do Santos por 2-0. Agora vai receber o São Bento que está muito mal das pernas. Está em 4º lugar do grupo B com apenas 1 ponto, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. É um jogo complicado aqui, porque o São Paulo, na quarta-feira, no dia 6/2, tem pré-Libertadores. Mas pelo fato de jogar em seus domínios aqui no Pacaembu, eu acredito que o São Paulo leva essa. Com muita dificuldade deve vencer o São Bento aí. Coluna 1, São Paulo seco no jogo 11. Jogo 12, Bragantino e Ponte Preta. O Braga ocupa a 1ª colocação do grupo C com 5 pontos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Já a Macaca, a Ponte, vem em 3º do grupo A com apenas 2 pontos, nenhuma vitória, 2 empates e 1 derrota. Aqui é um jogo complicado, mas nos últimos confrontos aí, a Macaca sempre está levando vantagem em cima do Braga, mesmo jogando lá na Bia Vichedi. Então eu acredito que a Macaca vai surpreender o Braga. Então o meu palpite é coluna 2, Ponte Preta seco no jogo 12. Jogo 13, Ituano e Santos. Esse jogo será realizado no Novelli Júnior, lá em Itu. O Ituano vem em 3º do grupo D com apenas 4 pontos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Peixe vem com tudo aí. Ocupa a 1ª colocação do grupo A com 9 pontos. O Santos começou muito bem o Campeonato Paulista, 3 jogos, 3 vitórias. Mas aqui é um jogo complicado, não é porque o Santos ganhou de 2-0 do Tricolor não que possa ganhar fácil no Ituano. É um jogo difícil aqui, um jogo equilibrado. Tem tudo para dar um empate nesse jogo aqui.
porque o Ituano jogando esse domínio é muito forte. Então, vamos tentar buscar uma surpresa aqui. Vamos fechar um duplo no Santos. Coluna 2 Santos e empate com um do meio. Duplo fechado no jogo 13. Jogo 14 para finalizar os palpites aí do concurso. Boa Vista e Botafogo. O Boa Vista ocupa a segunda colocação do grupo B com apenas 6 pontos. 2 vitórias, nenhum empate e uma derrota. Já o Botafogo, o Fogão está muito mal das pernas no Campeonato Carioca. Ocupa a sexta colocação do grupo B, a última, com apenas 1 ponto. Nenhuma vitória, um empate e 2 derrotas. O Fogão começou muito mal o Carioca aí. Aqui, esse jogo, tudo pode acontecer. Então, eu vou tentar buscar uma zebra aqui. Coluna 1, Boa Vista e coluna 2, Botafogo. Duplo aberto no jogo 14. É isso aí, gente. É um joguinho aí meio arriscado, com alguma zebra aí, porque nós temos que arriscar a zebra, porque senão, se dá tudo tendência, ganha muita gente, então nem compensa. Então, vamos que vamos, rumo aos 14 aí. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários, seu joinha aí. Uma hora a gente chega, estão sonhando 14 pontos aí. Valeu, gente. Uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.